Olá pessoal, esse é o ITC News em Debate. Eu sou o Thiago Santos, consultor da área tributária federal e também da parte contábil. Eu sou Kioma Pereira da Silva, também consultor da área contábil dos tributos federais, e hoje vamos falar sobre os cuidados que o sócio deve ter quando ele participa de uma empresa do Simples Nacional e também participa em outras pessoas jurídicas. Como a gente sabe, a empresa do Simples Nacional ela tem que seguir um regramento que está estabelecido na própria lei do Simples Nacional. Então, a empresa do Simples Nacional ela não pode ter participação societária em outra pessoa jurídica, salvo as previsões expressas na Lei Complementar 123 de 2006. Uma pessoa jurídica também não pode fazer parte do quadro societário dela. Ela também não pode, por exemplo, ter um sócio residente ou domiciliado no exterior, mas o foco de hoje, como já comentado anteriormente, vai ser a possibilidade da exclusão do Simples Nacional quando eu participo em mais de uma empresa. Isso é importante, Kioma, porque assim, não existe vedação para que um sócio tenha mais de uma empresa no Simples Nacional, ou eu sou sócio de uma empresa do Simples, tem algum tipo de restrição, vedação, melhor dizendo, para eu participar de outras empresas? Na verdade, não é que é vedado efetivamente. O que ocorre é que, dependendo da participação que você tenha nessas empresas, você vai ter que somar o faturamento delas. E se esse faturamento no ano calendário ultrapassa os 4 milhões e 800, você vai ter que obrigatoriamente sair do Simples Nacional. Ou seja, então o ponto inicial que você precisa entender é, não é uma vedação em si você participar de outras empresas, mas o fato de você participar de outras empresas pode ou não te obrigar a somar o faturamento dessas empresas no ano calendário. E aí, dependendo da situação, lógico, aí sim a empresa é excluída do Simples Nacional, né, Kioma? Sim. E o motivo, porque a empresa é excluída do Simples Nacional é que, na verdade, essa soma do faturamento é para fins de a empresa continuar enquadrada como ME ou EPP, Então, no caso, se eu tenho que somar o faturamento e o faturamento ele ultrapassa os 4 milhões e 800, a empresa ela deixa de ser enquadrada como ME ou EPP. E aí, nessa situação, a empresa ela não pode optar pelo Simples Nacional, porque está previsto na lei complementar que a empresa, para ser optante pelo Simples Nacional, ela vai precisar ser enquadrada como ME ou EPP. Então, uma coisa importante aqui de lembrar que, além de não poder optar pelo Simples Nacional, a empresa também não pode utilizar dos outros benefícios que estão dispostos ali na Lei Complementar 123 de 2006. Perfeito, até porque a Lei Complementar não tem só... O Simples Nacional é um dos benefícios da Lei Complementar, a gente tem várias outras situações também de benefício para quem é enquadrado como ME ou EPP. Então, a primeira coisa importante, gente, é o seguinte, quando a gente fala de somar o faturamento, não é o faturamento dos 12 últimos meses, é o faturamento do ano calendário, ou seja, de janeiro até o mês em que a gente está observando, não o faturamento dos 12 últimos meses. O faturamento dos 12 últimos meses a gente observa para fins de alíquota. Geralmente, quando eu pego na consultoria esse tipo de questionamento, olha, o cliente é sócio de empresa A e também participa da empresa B, será que eu tenho ou não que somar o faturamento? Existem 3 perguntas básicas que a gente tem que fazer. Se você conseguir responder sim para uma das 3, não precisa ser as 3 juntas, mas se uma das 3 você responder sim, você já tem que somar o faturamento das duas. Se você não responder sim para nenhuma das 3, ou seja, não ocorrer nenhuma das 3 hipóteses que a gente vai falar, não há necessidade de somar o faturamento. Lembrando mais uma vez, Thiago, eu incorri em uma das situações que você falou. Isso quer dizer que eu já sou excluído do Simples? Não. Isso quer dizer que você vai ter que somar o faturamento das duas empresas no ano calendário. E se ultrapassar 4 milhões e 800, aí sim você é excluído do Simples Nacional. Vamos começar pela primeira, que é a mais básica, né, Kioma? Quando um sócio participa de 2 empresas enquadradas como ME ou EPP, ou seja, eu sou sócio de uma empresa enquadrada como ME ou EPP e também de outra empresa enquadrada como ME ou EPP. Nessa situação, quando eu tenho uma participação societária numa empresa do Simples Nacional, enquadrada como ME ou EPP, e eu tenho uma participação também em outra empresa que também é enquadrada como ME ou EPP, nessa situação aqui a gente vai ter que somar o faturamento. Então, por exemplo, eu, Kioma, sou sócio na empresa A, que tem um faturamento de 3 milhões. Também sou sócio na empresa B, que está enquadrada como ME ou EPP, e ela tem um faturamento de 2 milhões. Nessa situação, a soma dá 5 milhões. Então, a empresa do Simples Nacional,
ela seria excluída e a outra empresa também seria desenquadrada como ME ou IPP. E repara que a legislação ela traz, né, que a outra empresa ela só precisa estar enquadrada como ME ou IPP. Então não importa o regime tributário da empresa. A empresa pode ser lucro presumido, a empresa pode ser lucro real. Outra coisa interessante também, só complementando o que o Thiago falou, que a soma do faturamento é a soma do faturamento do ano calendário atual e a soma também do faturamento do ano calendário anterior. Então eu avalio tanto o faturamento do ano calendário corrente quanto do ano calendário anterior. Vamos para a segunda pergunta agora. Caso eu, sócio de uma ME ou EPP, exerça o papel de administrador ou equivalente em outra pessoa jurídica com fins de lucro, né, com fins lucrativos, nessa situação a gente também precisa somar o faturamento, não é mesmo, Thiago? Isso mesmo, Kelma. Então, assim, gente, o que o Kelma comentou, a primeira condição ali é quando eu sou sócio de duas empresas enquadradas como ME ou EPP. O Kelma falou muito bem, a legislação não fala de opção do simples, ela fala de enquadramento. E um segundo ponto, se você notar, ele não falou de percentual de participação, né, Kelma? Então, independente se eu tenho 1 ou 100% de participação nas duas empresas, se as duas são enquadradas como ME ou EPP, eu vou ter que somar o faturamento e aí verificar essa situação se ultrapassou ou não. A segunda hipótese, como você comentou, é quando eu sou sócio de uma empresa enquadrada como ME ou EPP e participo de outra como administrador ou equiparado, né? E aí é importante, essa outra empresa, eu não necessariamente preciso ser sócio dela. Se eu sou somente administrador, isso já me obriga a somar o faturamento. E aí pouco importa se ela é ME ou EPP ou não, né? Se eu sou o administrador dela, eu já vou ter que somar o faturamento. Então a gente vai ter duas empresas. A empresa a qual eu sou o sócio, que teoricamente é enquadrada como ME ou EPP, e a empresa B, a qual eu sou só administrador, ou posso ser sócio administrador também, tanto faz. Aqui, independente do percentual de participação, ou se eu participo ou não, eu também vou ter que somar o faturamento das duas. Se ultrapassar 4.800.000, aí a empresa que é ME ou EPP deixa de ser ME ou EPP. E, consecutivamente, ela vai deixar, se ela for optante do Simples, de ser optante pelo Simples Nacional. Então, só recapitulando, a gente já falou de duas situações que tem que somar, né? Quando eu participo de duas empresas enquadradas como ME ou EPP, aí independente do percentual de participação, e quando eu participo de uma empresa ME ou EPP e em outra empresa eu sou administrador ou equiparado, a qual eu também vou ter que somar o faturamento. A terceira hipótese é quando eu participo de uma outra empresa que não é ME ou EPP. Então eu tenho uma empresa do Simples Nacional, ou uma empresa enquadrada no Simples Nacional, que é ME ou EPP, e eu também participo de outra empresa que não é ME ou EPP. Nesse caso, o que eu tenho que observar para somar ou não o faturamento, Kelma? Nessa situação, né, o que vai determinar a soma ou não do faturamento vai ser sim agora o percentual de participação que eu possuo na outra empresa. Então, se eu possuo um percentual de participação na outra empresa limitado a 10%, até 10%, não vai precisar a soma do faturamento. Agora, se o meu percentual ele ultrapassar os 10%, nessa situação vai precisar haver a soma, né, para fins de enquadramento como ME ou EPP, e aí também até a opção do Simples Nacional. Mas, Thiago, uma dúvida. Caso eu participe de uma ME ou EPP, e aí eu também participe de outra pessoa jurídica, que não está enquadrada como ME ou EPP. Perfeito. E aí, nessa situação, essa outra empresa que eu participo, ela é uma holding. A atividade dela é ter participação societária em outras empresas. Uhum. Então, essas outras empresas em que essa holding ela tem participação societária, vai afetar alguma coisa para a minha empresa do Simples Nacional? Sabe que esse é um ponto importante, porque a legislação ela não é clara quanto a isso. E nos últimos anos, acho que foi há 2 anos atrás, a Receita Federal publicou uma solução de consulta indicando que a participação indireta também influencia na soma dos faturamentos. E esse foi um ponto importante, porque isso que eu estava me falando é uma participação indireta. Pensamos da seguinte forma, gente. Eu participo de uma empresa que é optante do Simples Nacional. E além dessa empresa optante do Simples Nacional, eu também participo de uma holding. Eu só participo das duas empresas. Só que a minha holding, a qual eu sou sócio, participa de várias outras empresas. O que a Receita Federal esclareceu naquela solução de consulta? Se a minha participação indireta nessas outras empresas, a qual a minha holding participa, superar 10%,
eu também vou ter que somar o faturamento delas. Tanto que o caso foi, um exemplo que a Receita Federal publicou na solução de consulta foi o seguinte: olha, eu tenho 100% da holding, então eu participo de uma empresa do Simples e eu tenho 100% de participação na holding. E a holding tem, sei lá, 40, 50, 100% de participação em uma outra empresa. Então, indiretamente, eu tenho mais de 10% de participação naquela outra empresa, porque eu tenho participação na holding e tenho na outra empresa. Então, nesse caso, quando eu tiver que observar faturamento global, eu vou ter que somar o faturamento daquela outra empresa da qual a holding é sócia. Por quê? Porque eu, como participo da holding, participo indiretamente também daquela outra empresa. E indiretamente eu tenho mais de 10% de participação. É claro que aqui só quando esse percentual de participação indireto também superar os 10%. Porque, teoricamente, aquela empresa da qual a holding é sócia não é MEIPP. Como que já falou, eu não posso ser MEIPP quando eu tenho no meu quadro societário uma pessoa jurídica. Então aí a somatória só vai se dar quando o meu percentual de participação, direto ou indireto, supere 10% de participação. Então, gente, só recapitulando, a gente falou de 3 situações que vai te obrigar a somar o faturamento global. A primeira, se você participa de 2 empresas enquadradas como MEIPP, que é independente do percentual de participação, né, que é uma. A segunda, quando eu sou sócio de uma empresa e sou administrador equiparado em outra. Também vou ter que somar o faturamento, independente do percentual de participação. E a terceira é quando eu participo de uma empresa do Simples e uma outra que não é enquadrada como MEIPP. Aí eu vou somar quando o percentual de participação na outra empresa, não importa do Simples, é na outra, superar 10%. Se você indicar sim para uma dessas 3 situações, vai ter que somar o faturamento. Agora, se você não incorrer em nenhuma dessas 3 situações, aí já não precisa mais somar o faturamento. Aí não tem o cuidado, né, de ter que somar o faturamento. Certo, Kelma? Isso. O que às vezes o pessoal acaba confundindo bastante, Thiago, ali na consultoria, é que essas 3 perguntas que a gente fez aqui, a gente sempre vai fazer para outra empresa que a gente está questionando se a gente vai somar ou não o faturamento. Muito bem pontuado. Porque muitas das vezes o pessoal acaba, não, mas eu sou sócio administrador na minha empresa que é optante pelo Simples Nacional, ou a minha empresa do Simples Nacional está enquadrada como MEIPP, ou eu tenho tantos % de participação nessa empresa. Na verdade, aqui a gente vai fazer essas perguntas para outra empresa que a gente está na dúvida se soma ou não o faturamento. Outra dúvida também, outra confusão que o pessoal acaba tendo bastante na consultoria é que essas regrinhas aqui que a gente comentou de soma ou de não soma de faturamento, elas só valem para a determinação se a empresa ela pode ou não pode continuar no Simples Nacional ou ser enquadrada como MEIPP. Essa regra aqui que a gente falou, ela não se enquadra para o cálculo do Simples Nacional. Então, quando a legislação ela fala ali da receita bruta dos últimos 12 meses para determinar a alíquota efetiva ali do Simples Nacional, a gente só vai verificar a receita bruta dos últimos 12 meses da empresa que a gente está apurando. A gente não vai precisar somar. Então, a gente chegou a ver todas as situações que precisa ou que não precisa somar o faturamento, mas, Thiago, caso eu participe de uma empresa do Simples Nacional e também tenha participação societária em outras pessoas jurídicas, né, em que eu verifique que eu tenho que somar o faturamento e essa soma do faturamento ultrapassou os 4.800.000, o que a minha empresa do Simples Nacional teria que fazer nessa situação? Então, nessa situação, se a soma ultrapassa os 4.800.000, eu deixo de ser enquadrado como MEIPP. E aí, consecutivamente, se eu sou optante do Simples, eu vou ter que sair do Simples Nacional. Quando que produz efeito esse desenquadramento? A partir do mês seguinte. Então, se eu ultrapassar o faturamento global em 4.800.000, vamos pensar agora em outubro, a partir de novembro eu já sou obrigado a sair do Simples Nacional, porque a partir de novembro eu deixo de ser enquadrado como MEIPP. Aí qual é o procedimento? Eu tenho que aguardar a Receita Federal? Não. Na realidade é o próprio contribuinte quem faz o comunicado de desenquadramento lá no portal do Simples Nacional. Aí você tem lá no portal do Simples Nacional, comunicado de exclusão, e aí você vai selecionar a opção dizendo que o faturamento global ultrapassou os 4.800.000. É claro que se você não fizer o comunicado, eu não fiz o comunicado. Se a Receita Federal detectar que você incorreu na situação de vedação e não fez o comunicado, ela pode te excluir de ofício, né? Então, cuidado aí, porque ela pode te excluir aí, vai ter uma penalidade, porque possivelmente ela vai detectar essa situação lá na frente. Então, ela vai te excluir desde quando você incorreu na situação de vedação, aí você vai ter que recolher todos os outros tributos em outro regime tributário. Perfeito? Perfeito. Então, pessoal, esse foi o TC News Debate de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, também se inscrever no YouTube e nos seguir nas demais redes sociais. Até mais! Até mais!